Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a física, a importância da física do nosso dia a dia. Esta ciência é fantástica, né? E ela está presente em muitas situações diárias. Eu mostro aqui nesse slide um fenômeno muito bacana, que é o eclipse do Sol. Mas vocês sabem diferenciar o eclipse do Sol do eclipse da Lua? E o que são? Você sabe o que é? Você sabe o que é um eclipse? Então, a física tem a resposta para isso. E eu vou tentar mostrar para vocês o que é um eclipse e quais são as áreas que a física estuda e a importância que a física tem no nosso dia a dia. Então, aqui as pessoas estão observando isso daqui, ó, essa imagem belíssima, esse fenômeno belíssimo que está ocorrendo. Essa parte escura aqui é nada mais do que a Lua cobrindo, tentando cobrir assim a luz do Sol, mostrada aqui para vocês nessa imagem. Observe que as pessoas estão protegendo seus olhos com um óculos especial para não queimar os seus olhos, né? Tem que utilizar um óculos especial, senão, naturalmente, pode perder a visão. Não se deve olhar para o Sol, né? Mesmo no eclipse, a não ser que você tenha um óculos especial. Então, eu coloco aqui para vocês o seguinte, né? Que quando vocês começam a estudar uma disciplina, né, que nunca viu, né, como é o caso da física, vem logo a primeira pergunta: o que é que essa disciplina estuda, né? Então, essa figura que eu estou mostrando para vocês, né, ela ilustra a observação do eclipse do Sol, né? E eu quero dizer para vocês que os eclipses são fenômenos naturais, tá? Cuja descrição científica é explicada pela física, e cuja descrição científica implica em algumas coincidências extraordinárias. E eu vou mostrar para vocês aqui duas coincidências extraordinárias para que ocorra esse belíssimo fenômeno, como esse que o pessoal está observando aqui, que é o eclipse do Sol. Vamos começar aqui com a explicação, para vocês entenderem a condição necessária e suficiente para que ocorra um eclipse. Primeiro, entenda o eclipse como, vamos dizer assim, o desaparecimento temporário, né, do seu ponto de visão do astro. Então, quando o astro é ofuscado por algum outro astro, né, você deixa de ver aquele astro, porque o outro entrou no campo de visão, no seu campo de visão, então a gente diz que aquele astro que foi ofuscado, né, que você perdeu, assim, por algum tempo, a visão daquele astro, e diz que ele foi eclipsado. Então, aqui nós temos uma ilustração do movimento da Terra, ilustrada aqui para vocês em azul. Aqui eu tenho a Terra em azul, e a Terra descreve um movimento de translação em torno do Sol. A Terra gira em torno do Sol. O Sol está representado aqui em vermelho. E aqui eu tenho essa bolinha laranja, né, representando a Lua. A Lua gira em torno da Terra. Essa bolinha azul aqui. Veja que os planos de órbitas da Terra e da Lua são diferentes. E isso é interessante. Como os planos de órbita da Lua e da Terra são diferentes, tá ok? O que a gente observa é que em algum momento do ano, né, em algum momento ali do mês, a Lua ela vai cruzar esse plano de órbita. Ela vai cruzar esse plano de órbita em algum lugar, como está mostrando aqui a figura. Agora, qual é a condição para que ocorra o eclipse? É que quando a Lua cruzar esse plano azul, que é o plano de órbita, ela interseccionar, estiver nessa posição ou nesta daqui, se houver o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol, aí você vai ter um eclipse, que neste caso aqui, olhando aqui esses três objetos, a Terra, a Lua e o Sol, neste caso você vai ter o eclipse do Sol, porque você está aqui na Terra, e aqui é de dia, o Sol está iluminando a Terra. Aí a Lua entra entre a Terra e o Sol e bloqueia parte da luz do Sol, projetando uma sombra que vai para a Terra, ok? Esse astro aqui laranja é a Lua. Então, ele vai projetar uma sombra na Terra. E essa sombra, quem estiver aqui, nesse cone de sombra, vai notar que o dia vai virar noite naqueles poucos minutos. É o que vocês viram aqui. Então, aqui observa aqui atrás que está tudo ficando escuro, ó, né? E aqui está ficando tudo escuro, é porque as pessoas estão observando o eclipse do Sol, e aqui começa a escurecer, a ficar tudo escuro, porque a luz do Sol está sendo bloqueada pela Lua, que fica entre a Terra e o Sol.
tá ok? Então, isso é chamado de eclipse do Sol, porque o Sol temporariamente, no caso aqui, deixa das pessoas perceberem, né, de enxergarem essa luz que está vindo do Sol. E aí o dia vira noite, isso é muito interessante, tá? Então, isso aqui é isso que eu estou colocando. Agora, quando a Lua está nesse outro lado aqui, está nessa posição, então agora é a sombra da Terra, vou apagar aqui, é a luz do Sol. Nesse caso aqui, esqueça, vou colocar aqui, esqueça agora esse daqui, vamos tirar esse objeto aqui, só para vocês entenderem. Digamos que agora a luz esteja aqui, nessa posição. Aí o que acontece? O que acontece é que o Sol, a luz do Sol, ilumina a Terra, e a Terra vai projetar uma sombra sobre a Lua. Projetar uma sombra sobre a Lua. E essa sombra da Terra, projetada na Lua, é que vai eclipsar a Lua. E foi isso que a gente viu essa madrugada de hoje. A sombra da Terra projetada aqui na Lua, ok? Isso é chamado de eclipse lunar, porque quem está sendo ofuscado é a Lua. E aqui, quando a Lua está nessa posição aqui, nós estamos aqui na Terra, quem está sendo ofuscado é o Sol, porque você está aqui na Terra, a Lua vai impedir dessa luz chegar nos seus olhos, e assim você vai ver esse fenômeno. Para vocês entenderem melhor, eu apresentei aqui, eu tenho aqui uma imagem que fica mais clara para vocês, ó. Essa imagem aqui mostra o eclipse do Sol, que não foi o que aconteceu esta madrugada. Aqui vocês vejam perfeitamente o que eu falei. Você tem aqui o Sol, isso aqui está fora de escala, tá? O Sol é bem maior do que a Terra, né? Está fora de escala, o Sol está muito longe, tá ok? Então, veja só, o Sol ilumina a Terra. Então, tudo isso aqui é de dia, ó. Isso aqui é dia, porque o Sol está iluminando a Terra. Como a Lua está aqui, essa região da Lua que está sendo iluminada é a região atrás. Em relação à Terra, é a parte que está atrás, né? E não a parte que está sendo mostrada para a Terra. Então, isso aqui, quem está aqui na Terra vê Lua nova. A Lua pelo dia, né? Você vê a Lua pelo dia, isso aqui é Lua nova. No entanto, a Lua, ela gira em torno da Terra. Então, quando a Lua gira em torno da Terra, ela entra nessa região. E quando eles ficam alinhados, você veja que a sombra desse astro, da Lua, é projetada na Terra. Então, quem está aqui, nesse cone, exatamente aqui onde eu estou apontando, aqui é escuridão total, é eclipse total. O dia vira noite perfeitamente por alguns minutos. Quem está aqui nessa parte de sombra, chamada de penumbra, que é uma sombra menos escura, né, com os raios do Sol atingindo também aqui parcialmente, nota que não tem essa escuridão toda assim, porque nesse caso aqui você não vê o eclipse total do Sol. Mas quem está aqui vê o eclipse total do Sol, tá? Nessa parte aqui. Aqui é chamado de um eclipse parcial, mas aqui é eclipse total quem está aqui. Ou, de qualquer forma, há um alinhamento. E é a sombra da Lua que é projetada na Terra. Como a Lua é muito menor do que a Terra, essa sombra não cobre toda a Terra. Então, esse fenômeno não é observado por todos nós, meus queridos alunos. É por alguns que estejam aqui, porque a Lua tem um diâmetro menor do que a Terra. Então, isso já explica, ok? Isso é bem interessante. Bom, então, a condição para que ocorra um eclipse é que haja o alinhamento entre o Sol, Lua e Terra, e que a Lua esteja cortando o plano de órbita que eu mostrei para vocês aqui nessa imagem, que esteja cortando esse plano de órbita, nesse caso aqui. Quando a Lua está do outro lado, você tem um eclipse lunar, que é o que ocorreu recentemente, né, esta madrugada. Nesse caso, é a sombra da Terra que é projetada na Lua. Eu acho que eu tenho uma figura aqui que vai ilustrar isso para vocês. Aqui eu tenho, ó. Isso aqui é o eclipse da Lua. Veja que agora quem fica entre o Sol e a Lua é a Terra. Veja que aqui o Sol ilumina a Terra e a Terra projeta uma sombra. Veja que a sombra da Terra é muito grande e consegue encobrir todo o disco da Lua. E aí todas as pessoas que estão aqui nesse lado de cá, ó, nessa região aqui da Terra, vai conseguir ver esse tipo de eclipse. E aqui está mostrando as fases em que a Lua ela começa a ser eclipsada, aqui atinge o ápice, ela está totalmente eclipsada, e aqui a sombra vai desaparecendo, essa sombra vai sumindo, até a Lua volta a ser toda iluminada. Isso aqui é lua cheia, tá? Aqui é lua cheia, mas a lua cheia, ao entrar nessa sombra, ela fica toda coberta por a sombra da Terra, tá?
ocorre o eclipse da Lua na Lua cheia. E tem que ter esse alinhamento aqui. Bom, então essas duas imagens mostram o fenômeno. Espero que vocês tenham compreendido. Agora, por que ontem, essa madrugada, nós tivemos o fenômeno da superlua, e também apareceu um outro fenômeno chamado de lua de sangue, né? Superlua e lua de sangue. Por que recebe, recebe esses dois nomes? Primeiro, o que é uma lua de sangue? O que é uma superlua? Para vocês entenderem, meus queridos alunos, eu vou tentar mostrar para vocês aqui um experimento legal. Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês da trajetória que a Lua descreve em torno da Terra, tá ok? Veja só, a trajetória que a Lua descreve em torno da Terra é chamada de elipse. O que é uma elipse? Vamos entender o que é uma elipse. Veja só, vocês estão vendo aqui um parafuso e aqui outro, é uma visão de cima. Dois parafusos fixos em uma tábua, que é essa tábua daqui, ok? Eu vou colocar este papel sobre esses dois parafusos e vou tentar furar o papel. Vou tentar furar aqui para que vocês consigam entender melhor. Muito bem. O que é uma elipse? Que curva é essa? Isso vai explicar o fenômeno da superlua, para vocês entenderem melhor. Entender que curva é essa. Eu tenho aqui um barbante, que vocês estão visualizando aí. Eu vou colocar esse barbante, ó, está amarrado, e eu vou colocar entre esses dois pontos fixos. Esses dois pontos fixos, na nossa elipse, são chamados de foco. Veja, eu vou considerar, vamos supor que em um dos focos esteja a Terra. Eu vou supor que a Terra está aqui, nessa posição aqui, ó, que eu estou tentando pintar. Aqui será a nossa Terra, tá ok? Digamos que aqui represente a Terra, ok? Isso que eu estou pintando aqui, eu vou chamar isso aqui de Terra. Vamos supor que aqui seja a nossa Terra, ok? Vou botar um T aqui de Terra para vocês lembrarem. Terra. Veja só, a ponta da caneta, essa ponta daqui, vai ser a Lua. Então, e essa ponta da caneta, ela vai descrever a trajetória. Veja só, eu vou esticar esse barbante. Ó, eu estiquei aqui esse barbante, formando esse triângulo que vocês estão vendo aí. E a Lua está aqui, na ponta da caneta, como vocês estão visualizando. O que eu vou fazer? Eu vou tentar, meus queridos alunos, dar um giro, girar isso aqui de 360 graus. Eu vou dar uma volta completa. Esse movimento aqui é o movimento que a Lua descreve em torno da Terra. E essa curva que a Lua vai descrever, ela é chamada de elipse. Então, vamos desenhar para depois eu explicar melhor para vocês. Eu vou tentar fazer esse movimento aqui, tá? Vamos lá, valendo, ó. Estou tentando aqui, e vocês vão acompanhando aí. Estou tentando aqui com calma, com paciência, tentar descrever sempre com o barbante esticado, para que a distância entre esses dois pontos sempre se mantenha, a soma dessa distância entre esses dois pontos sempre se mantenha constante. Então, estou tentando aqui, o mais precisamente possível, desenhar esta belíssima. Olha só, eu acabei folgando aqui, pelo fato de eu folgar aqui, acabei errando. Mas eu vou continuar aqui tentando desenhar para vocês. Olha só aqui, tem que manter esticado, tá? Não pode tolerar. Então, estou mantendo aqui esticado, e vocês estão vendo aqui a construção da elipse. Esta curva que vocês acabaram de visualizar, tá? Que eu fiz aqui, é a elipse, tá? Veja só uma das características dessa elipse. Percebam, nesse meu desenho aqui, que a distância deste ponto a este ponto aqui, somada com a distância deste ponto a este ponto aqui, ó, essa distância mais esta, em todos os lugares que eu fui, aqui, ó, é a mesma. Veja que aqui diminuiu, mas aqui aumentou. Mas essa soma, esta com esta, essa distância da caneta a esse ponto fixo, mais a distância da caneta a esse outro ponto fixo, que seria o tamanho os comprimentos desses barbantes aqui, ó,
sempre é a mesma. Se eu colocar a caneta aqui e medir esse comprimento mais este, se eu colocar a caneta aqui e medir esse comprimento mais este, você vai ver que é sempre o mesmo. Essa propriedade que a curva tem, que é essa que eu acabei de colocar aqui para vocês, é característica das elipses. Então, uma elipse é essa curva que vocês estão vendo aqui. Parece com uma circunferência, mas ela é achatada. Uma circunferência, não. Uma circunferência é algo que eu vou desenhar aqui para vocês. Ó. Eu vou desenhar aqui uma circunferência. Se eu pegar um ponto fixo, e descrever esse tipo agora de movimento aqui, ó, veja que aqui, isso aqui é bem redondo, ó, diferente da que eu acabei de desenhar para vocês. Isso aqui é uma circunferência. Essa figura que eu acabo de desenhar aqui para vocês. Ó. Isso aqui é uma circunferência, porque a distância desse ponto a qualquer ponto dessa curva, essa distância é constante. Isso aqui é constante. Ok? Então, isso aqui é uma circunferência. Não é esse tipo de curva que a Lua descreve em torno da Terra. A Lua que eu estou desenhando aqui para vocês, ela faz esse movimento daqui, ó, que é uma circunferência um pouco achatada. Se eu achatar essa circunferência, eu vou obter essa curva daqui, que é a minha elipse, entenderam? Então, meus queridos alunos, a Lua descreve uma elipse. Agora vamos à explicação da superlua. Veja, quando a Lua está nessa posição, aqui há uma certa distância da Terra. Quando a Lua está nessa posição, ela está muito afastada da Terra, cerca de 50 mil quilômetros a mais, do que quando ela está nessa posição aqui. Ó. E aí onde eu explico para vocês o que é o fenômeno da superlua. Quando a Lua está nesta posição aqui, ó, veja que essa distância é mais próxima da Terra do que essa distância daqui, ó, ou qualquer outra que eu colocar. Se eu colocar a Lua aqui, veja que essa distância é maior do que essa daqui, ó. Mas se eu colocar a Lua aqui, essa distância é maior, essa distância daqui é maior do que esta. Então, essa é a menor distância. Foi exatamente isso, meus queridos alunos, que presenciamos essa madrugada. A Lua estava exatamente aqui, ó, nesse ponto próximo da Terra. Como ela está mais próxima, quem está aqui na Terra aparenta a Lua ser maior do que em qualquer outro lugar aqui. Por isso que ela recebeu esse nome de superlua, porque ela estava no ponto mais próximo da Terra, tá ok? Em comparação com os outros pontos da sua trajetória. Isso aqui e por isso que ela recebe esse nome de superlua, tá? Então, a curva descrita aqui é uma elipse, e nessa madrugada, a Lua se encontrava aqui. Então, superlua é por isso. Parece que ela está maior, mas não está, é só porque ela está mais próxima. Ela se aproxima a cerca de 50 mil quilômetros a mais. Né? Ela se aproxima a mais, ou seja, aqui ela está, nesse ponto daqui, ela está 50 mil quilômetros a mais do que nesse ponto daqui. Então, esse ponto aqui é chamado de perigeu, e esse aqui é afélio, por ser maior, essa distância. Ok? Então, isso é bem interessante. Agora, por que ela recebe o nome de lua de sangue, né? Lua de sangue foi outra coincidência. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, em um slide aqui, que talvez nesse slide aqui, que talvez vocês entendam melhor. Nesse slide daqui, que vocês estão vendo, espero que vocês estejam visualizando aí, o fato da Lua receber esse nome Lua de sangue é porque, neste caso, quando a luz do Sol passa pela atmosfera da Terra, tá? Passa pela atmosfera da Terra, a nossa atmosfera filtra essa luz. E ela deixa passar mais a luz vermelha, que tem um comprimento de onda maior. Essa luz vermelha mais alaranjada, ela banha a superfície da Lua. Ela chega na superfície da Lua, deixando assim a sua superfície um pouco mais rosada, mais avermelhada. Daí receber esse nome de lua de sangue. Tá? Você tem uma superlua e muitas vezes essa superlua ela está também pegando um pouco da iluminação vermelha que passa, né, pela atmosfera, e essa atmosfera filtra, deixando passar essa luz vermelha que incide sobre a Lua. Por isso que recebe esse nome. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse brilhante experimento aí que eu fiz agora para vocês, né, mostrando a questão da elipse, né, que a Lua descreve em torno da Terra.
Não só a Lua, como os planetas. Os planetas também descrevem esse tipo de órbita em torno do Sol. A trajetória que a Terra descreve em torno do Sol também é uma elipse. Aqui nessa figura eu estou mostrando quase que uma circunferência, mas na realidade é um pouquinho achatada. Tá? Aqui só foi uma escala, mas ela é achatada um pouquinho. Tá? E isso é que dá esse aspecto aí interessante desse fenômeno que nós acabamos de ver. Outra coisa interessante é que os eclipses, eles ocorrem cerca de 2 vezes por ano, tá? Os eclipses. O eclipse do Sol ou da Lua ocorre cerca de 2 vezes por ano, né? No máximo 2 vezes por ano. Por que que isso acontece? É fácil de entender. Esse plano verde que está aqui mostrando, quando a Terra se desloca para cá, ela arrasta a Lua, ela traz a Lua também. E esse plano de órbita também é arrastado naturalmente, né? Esse plano de órbita, ele não muda, ele continua o mesmo, tá ok? Então, isso aqui é arrastado para cá. E, naturalmente, que isso não se alinha com o Sol. Quando a Terra chega nessa posição, tá? O que é que acontece? Quando a Terra atinge essa posição aqui, ó, a Terra atinge aqui, aí o que acontece? A Lua, ela pode alinhar com o Sol. Se a Lua estiver cortando esse plano nessa posição ou aqui, nessa outra posição, então vai haver o alinhamento e vai haver outro eclipse. Então, o eclipse pode ocorrer desse lado ou desse lado de cá. E aqui não, quando a Terra está nessa posição aqui, o plano vai estar assim, ó, o plano de órbita da Lua. Vai estar aqui, ó. E a Lua vai estar em algum lugar, aqui ou aqui. E, portanto, não vai estar alinhada com o Sol, porque vai estar acima ou abaixo. Mesmo que ele corte, se tiver aqui, ó, se ela cortar o plano aqui, mas não vai estar alinhada. Você vai ter a Terra aqui, a Lua aqui e o Sol aqui. Portanto, não vão estar alinhados, aí não vai aparecer o fenômeno. Só se tiver aqui nessa linha daqui, ó, aí sim, nessa linha aqui se ocorre esse fenômeno, tá ok? Por isso que vai ocorrer ou nesse lado de cá ou nesse lado de cá, tá? Então, isso é interessante. Aqui eu mostro para vocês uma situação em que eu tenho o Sol, a Terra e a Lua. Então, veja, aqui, por exemplo, o Sol ilumina a Terra, e a Terra projeta uma sombra no espaço, hein? Aqui mostrada para vocês, ó, aqui a sombra. Só que essa sombra não atinge a Lua, né, porque a Lua está acima do plano. Mesmo que a Lua estivesse no plano de órbita da Terra, se a Lua estivesse aqui, ó, nessa posição que eu estou marcando, se a Lua estivesse aqui onde eu estou pintando, a Terra estando aqui, aí não aconteceria um eclipse. Por quê? Porque o Sol está aqui, a Lua aqui, a Terra aqui e a Lua aqui, portanto, não estão alinhados. Portanto, a sombra da Terra, jogada para cá, não vai acertar a Lua. Nem a sombra da Lua vai acertar a Terra, porque vai estar jogada para cá. Então, não vai conseguir ter o eclipse. Tem que ter o alinhamento. E outra coisa fantástica, outra coincidência, a primeira coincidência é que tem um alinhamento, o alinhamento dos astros, e naturalmente que, ao alinhar os astros, naturalmente que a Lua vai estar cortando esse plano de órbita em algum lugar, ou aqui, tá? Produzindo, se for aqui, será um eclipse do Sol, se for aqui, será um eclipse da Lua, porque a sombra da Terra vai ser projetada na Lua. Então, isso aqui é a primeira coincidência. A outra coincidência, meus queridos alunos, no que diz respeito ao eclipse do Sol, é que o diâmetro da Lua e o diâmetro do Sol, visto aqui da Terra, coincidem perfeitamente, ó, e casam, um cobre o outro direitinho. É importante vocês observarem que o diâmetro do Sol é infinitamente maior do que a Lua. Mas como o Sol está muito longe, visto aqui da Terra, o Sol e a Lua aparentam ter o mesmo diâmetro. São diâmetros aparentes, por conta da distância que o Sol está, que é muito longe. E aí, quando ocorre o eclipse total do Sol, a nossa maravilhosa Lua, que vocês estão vendo aqui em preto, aqui é a Lua, ela cobre todo o disco solar, deixando algumas vezes esse pequeno brilho em volta dela. Isso é uma brilhante coincidência, meus queridos alunos. Isso é fantástico, tá? Isso é maravilhoso, tá ok? Muito bem. Então, embora, né, como eu disse, né, o diâmetro do Sol seja muito maior do que o da Lua, né, mas visto na Terra, eles se casam direitinho, tá ok? Bom, nós não sabemos por que há tanta coincidência, pessoal, nisso tudo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que a física é capaz de prever esse fenômeno e tantos outros fenômenos com grande precisão.
E é isto que eu quero botar na cabeça de vocês, que difere uma ciência de uma profecia. Que eu quero destacar aqui com vocês a questão da profecia e das previsões científicas. Muitas das vezes, né, é possível vocês fazerem leituras e ter algumas informações que dão margens a muitas interpretações. Informações que dão muitas mais interpretações, por exemplo, pode ser considerada como uma profecia em alguns casos, como essa que eu estou colocando aqui para vocês. A ciência não trabalha com profecias, com previsões que dão múltiplas interpretações. A ciência, ela não traz margem à física e outras ciências quando apresenta as suas previsões científicas, elas não podem trazer margem a múltiplas interpretações, elas não podem trazer a margem a muitas interpretações. Isso é comum, isso ocorre em profecias, tá ok? Eu mostro aqui para vocês os sertões de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi um grande escritor, né, um jornalista, e ele escreveu um livro chamado De Os Sertões, onde ele narra, né, na sua obra, a grande façanha, né, do Antônio Conselheiro, que foi uma pessoa importante lá em Canudos, né, onde lá em Canudos, que é lá na região norte da Bahia, ele conseguiu liderar aí cerca de 30 mil sertanejos nessa região de Canudos, e tentou, assim, se libertar do governo federal. Né? Eles estavam muito chateados com o governo federal por várias situações do governo não estar dando atenção a eles, a estar com seus impostos muito altos, né? Então, eles tentou aí se libertar do Brasil. E Antônio Conselheiro liderou aí cerca de 30 mil sertanejos, tá? E nessa narrativa, isso foi fatos reais, o exército brasileiro invadiu essa região de Canudos e matou bem muito de gente, muitas pessoas foram exterminadas, incluindo aí Antônio Conselheiro, que foi em 1897 que ocorreu toda essa batalha. E aí vamos dizer assim, uma carnificina absurda. E Antônio Conselheiro, ele falava muitas profecias. Ele era o profeta daquelas pessoas. As pessoas acreditavam muito nele. E uma das profecias narradas aí no livro dos Sertões, né, de Euclides da Cunha, diz o seguinte, né, só para vocês terem uma ideia da diferença entre profecia e uma previsão científica. Uma previsão científica é algo que, como o nome já disse, que prevê com grande, né, confiança, né, com muita confiança, com muita, vamos dizer assim, sem dar margem a dúvidas, né? Enquanto que uma profecia pode ter múltiplas interpretações, como essa que eu vou tentar narrar aqui para você, que diz assim, ó, em 1896, isso aí é a profecia, Antônio Conselheiro falando aí, Euclides da Cunha narrando no seu livro, né? Em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão. Então, quando isso acontecer, né, o sertão virará praia e a praia virará sertão. Claro, veja como é metafórica, né? Isso dá muita margem a várias interpretações. Muitas pessoas, ao ler isso aqui, podem interpretar isso de várias formas, tá ok? Então, é importante que vocês observem, né, que uma profecia tem muitas interpretações, enquanto que uma previsão científica não. Eu poderia aqui, por exemplo, abrir a minha tela, procurar aqui na internet, eu vou tentar fazer isso, e a gente dá uma lida no horóscopo. O horóscopo é como se fosse uma profecia. E não tem nenhum valor científico. E dá muitas margens, tá? Margens diversas, né? Muitas interpretações. Pronto, veja só. Vamos ver aqui o que é que diz o signo de hoje. Áries, né? Veja só, diz assim, ó. Tá um monte de propaganda aqui, chega a dar nojo. Diz assim, a lua cheia estabelece ângulos tensos com o Sol. Olha só. Mercúrio e Vênus, no setor comunicativo, aponta uma tendência ao radicalismo. A presença da Lua na área espiritual
tende a elevar a carga emotiva e prejudicar os processos mentais, fazendo com que se posicione devotamente em favor do que acredita. Veja que quantas margens a interpretações diversas você pode dar a essa informação. Vamos ver o meu signo de hoje. Eu sou do signo de Touro. Olha só. Diz assim: Touro, procure agir com cautela, evitando decisões impensadas. Tente se cercar de estabilidade, dando valor ao descanso. Oscilações emocionais associadas à lua cheia tendem a afetar a gestão dos aspectos práticos e materiais, já que o referido astro se opõe ao Sol, Mercúrio e Vênus no circuito patrimonial. Então, vocês vejam, meus queridos, se a gente lê isso aqui, você vê que são frases soltas, né? Frases que, de fato, não tem nenhuma um valor científico, e você pode ter aí múltiplas interpretações. E para a gente fechar a nossa aula, tá? Nossa aula já está finalizando, eu quero deixar claro para vocês que a física é uma ciência que lida com previsões científicas, previsões que é preciso para que você faça, para que uma pessoa, um cientista, faça uma previsão científica, ele tem que ter algum conhecimento do que está falando, ele tem que ter um conhecimento acumulado, tá? Acumulado durante a sua vida, né, de estudante. Você tem que ter toda uma bagagem, e não como na previsão científica, como se fosse alguém que tivesse o dom de ter alguém superior que recebesse essa informação para fazer essas previsões. Não, o cientista não. O cientista é um cara que é preciso de muito esforço, dedicação e talento, né, por parte dele, tá ok? Qualquer passo adiante que ele vier a dar, ele só pode fazer, tá? Porque ele já percorreu o caminho, já percorreu um longo caminho. Ou se ele der um passo sem esse caminho, ele tem conhecimento dos passos anteriores, tá? Ele tem que ter esse conhecimento dos passos anteriores para dar o próximo passo, para fazer aquela previsão científica, tá ok? E isso é importante destacar para vocês. Aqui eu estou mostrando Albert Einstein, que foi um dos grandes cientistas, tá? Um dos grandes criadores da teoria da relatividade, e que ele fez uma previsão científica fantástica na sua teoria da relatividade. A sua teoria da relatividade previa que o feixe de luz, ao passar por um objeto muito massivo, no caso o Sol, por exemplo, o feixe de luz de uma estrela, né? A luz de uma estrela, quando passasse perto de um corpo muito massivo, essa luz seria desviada por essa grande massa. E ninguém sabia disso. Então, em 1919, aqui em Sobral, no Ceará, vários cientistas saíram da Europa, vieram para cá, e várias outras pessoas vieram aqui para o Brasil, observar o eclipse do Sol, que eu mostrei para vocês no início desta aula. E aí, o que acontece? Eles perceberam perfeitamente que a luz de uma estrela muito distante, ao passar pelo Sol, próximo do Sol, encurva-se. Isso não se sabia, não se tinha essa informação, e só essa informação foi prevista pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Então, isso é uma previsão científica. E como é que Einstein descobriu isso? Foi alguém que deu para ele? Não. Isso foi fruto de um esforço muito grande por parte dele e de um conhecimento que ele adquiriu ao longo de muita leitura, né, de muito pensar, de muita investigação, e que foi capaz dele chegar a esse ponto. Naturalmente que, se Albert Einstein nascesse em uma época muito distante desta que ele estava na época, muito anterior àquela que ele viveu, provavelmente ele não teria condição de estabelecer a tal teoria, a teoria da relatividade, ok? Então, a física se depara, como outras ciências, com situações desse tipo, com previsões científicas, e não com profecias. Bom, agora, para a gente fechar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tá? Das áreas da física. Então, quais são as áreas do conhecimento da física? A física, ela é dividida em várias áreas do conhecimento.
Eu estou mostrando para vocês aqui 5 áreas, grandes áreas da física. A primeira que eu destaco aqui é a mecânica clássica. A mecânica clássica é a parte da física que estuda os movimentos. Movimentos de partículas, de objetos, cujas velocidades não são tão grandes comparadas com a velocidade da luz. Carros, movimentos de planetas, tudo isso a mecânica clássica descreve com muita perfeição, com muito brilhantismo, tá ok? Então, a mecânica clássica estuda, por exemplo, o movimento dos corpos, queda de corpos, estuda o movimento, engrenagens, tá? Movimentos de engrenagens, o estudo dos movimentos é o tema principal da mecânica. Outra área da física é chamada de termodinâmica. O que é a termodinâmica, meus queridos alunos? A termodinâmica é a parte da física que estuda a temperatura, estuda o calor e seus efeitos, tá ok? A termodinâmica, por exemplo, estuda as mudanças climáticas que ocorrem no nosso planeta. Isso aqui tudo pode ser visto pela termodinâmica, tá legal? Outra grande área muito bacana, muito maravilhosa, é o eletromagnetismo. Boa parte das tecnologias que nós utilizamos, muitas vezes vem dessa área daqui, do eletromagnetismo. Por exemplo, o funcionamento do motor elétrico é baseado no eletromagnetismo. O motor de um liquidificador, tá ok? O funcionamento do motor de uma geladeira, as lâmpadas elétricas, a corrente elétrica, tudo isso vem aqui do eletromagnetismo. Até mesmo a luz, a óptica, que é a parte da física que estuda a luz, está dentro aqui do eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo é a fusão entre eletricidade e magnetismo, onde a óptica também está aí dentro. Então, essas 3 grandes áreas da física, elas formam o que nós chamamos de física clássica. Então, essas 3 grandes áreas é a física clássica. Agora, a física que surgiu no início do século XX até os dias de hoje, isso aqui é chamado de física moderna, que inclui a teoria da relatividade, de Albert Einstein, e a mecânica quântica. A teoria da relatividade de Albert Einstein, ela estuda as partículas, tá? Com grandes velocidades, próximo à velocidade da luz. Tá? Então, partículas muito rápidas, que atingem velocidades próximas à velocidade da luz, a gente só consegue estudar utilizando a teoria da relatividade. Usa a teoria da relatividade para descrevê-la. Objetos muito massivos, tá? Muito massivos, como galáxias, núcleos de galáxias, grandes estrelas, é estudado pela teoria da relatividade geral. Agora, quando a gente mergulha na matéria e vai estudar as partículas fundamentais da matéria, quer dizer, o estudo do mundo microscópico, do átomo, né, e das partículas elementares, aí nós estamos falando da mecânica quântica. Bom, então essas são as áreas da física. E eu quero dizer para vocês que a física ela está presente no dia a dia, por exemplo, de um médico, de um pedreiro, isso tudo tem conhecimentos que eles usam, né? Muitas vezes ele não entende, não importa, mas ele utiliza alguma técnica da física. Por exemplo, um médico, ao pedir um exame, uma ressonância magnética, ao pedir uma ultrassonografia, ou um raio-x, tudo isso são técnicas criadas pela física. Um pedreiro, quando coloca um tijolinho lá, e bota o prumo para alinhar na vertical o tijolo, ele está utilizando ali algum conhecimento da física. A física explica aquilo dali, tá? Ele está utilizando conhecimentos que ele talvez não saiba, mas a física mostra que aquilo ali que ele está colocando que ele está procurando a vertical daquele local. E, nesse caso, o prumo é atraído pela Terra e a linha do prumo vai indicar a vertical ali daquele local, tá bom? Então, é isso, a física ela está presente em várias situações, vários equipamentos, né, que estão na casa de vocês, o celular, a televisão, os computadores, os aparelhos, os eletroeletrônicos diversos, são aplicações das teorias da física, principalmente do eletromagnetismo, essa parte dos eletroeletrônicos, ok? E tem também essa parte aqui da física quântica, né, os aparelhos mais modernos, tá? Então é isso, meus queridos alunos. Na próxima aula a gente vai mergulhar em outras, dentro da nossa mecânica, e a gente vai entender um pouquinho o que é medida, qual é o sistema usado pela física para fazer as medidas. Vamos entender alguns conceitos básicos de cinemática, vamos ver tudo isso nas aulas que virão.